Você está no Duas Saídas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu podcast sobre o basquete nacional. Sempre comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Salve, salve, Fábio, a todos que nos escutam aqui neste episódio. Muita coisa para a gente falar hoje, bastante basquete para além de NBB, os brasileiros aí pelo mundo com muito assunto, Fábio. Muito assunto, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando com a gente. Para você que ainda não deu 5 stars no nosso podcast no Spotify também, faça essa pra gente. E, Guanais, a gente começa falando de Champions League Américas. O Flamengo conseguiu a sua classificação, avançando pro Final Four. Já o Franca foi eliminado, hein? Pois é, né? O Flamengo, começando, por quem classificou, bateu o Obras tanto na Argentina quanto no Rio de Janeiro em 2 jogos relativamente tranquilos. O primeiro, de fato, muito tranquilo na Argentina, 113-80. O segundo no Rio de Janeiro, um pouco mais parelho, por conta do Obras estar frente a uma possível eliminação, que foi confirmada. O jogo foi 80-67, mas ainda assim o Flamengo teve o domínio. E foi bem o esperado, né? O time brasileiro comprovando a sua superioridade física e técnica contra os argentinos. E olha, parecia que o Franca também seria assim. Porque é até curioso, né? O Franca no Uruguai ganhou por 96-67. Então enfiou 30 pontos no Hebraica, na casa do Hebraica, e tudo parecia se encaminhar também para uma classificação ainda mais tranquila que a do Flamengo. Só que quando os jogos vieram para o Brasil, aí o Hebraica subiu de produção. A primeira partida venceu por 100-94 e na segunda por 101-96, ambos os jogos no Pedrocão. Foram 2 partidas aqui no Brasil com um grande destaque do trio, o Jordan Williams, o Oglivier e também o Franklin Hessel. E na partida de eliminação, em especial, uma lei do ex cantou com o Luciano Parodi, com 26 pontos e 10 assistências. Fábio Parodi, que já foi armador francano, sabe como é jogar no Pedrocão e fez esse duplo-duplo incrível no jogo decisivo, na terceira partida de desempate. E, surpreendentemente, temos o Franca, atual campeão de tudo a nível brasileiro e nível continental, eliminado de mais uma competição. E isso também leva o torcedor do Franca a pegar muito no pé. E isso até, a gente pode destacar que não é dessa eliminação que tem o torcedor do Franca que não está agradado com a montagem desse elenco. A gente já falou também da dificuldade que seria refazer o time, ainda mais por conta das perdas que a equipe teve para essa temporada. Mas fato é que, eu não sei se alguns nomes que vieram para contribuir mais não estão contribuindo da maneira como deveriam. E com isso o Franca acaba sendo eliminado pelo Hebraica Maccabi. É claro, teve o caso também do roubo, dentro das próprias mediações do Pedrocão entre um jogo e outro, isso também muitos têm falado, dessas condições, mas fato é que o jogo 2 foi antes do roubo e o Franca também perdeu pro Hebraica, Então, uma situação aí que acho que dá um pouco de razão pro torcedor, viu, Guanais? Eu continuo discordando um pouco dos torcedores, tá? Eu já falei disso aqui em outras oportunidades. Bom, primeiro, quanto ao roubo, é uma situação vergonhosa, inadmissível. Primeiro, o roubo ter acontecido, mas uma falha de segurança, você ainda pode até tentar entender, compreender que num momento muito específico pode acabar rolando. Mas o que mais me chamou a atenção disso tudo é no dia de um jogo decisivo e principalmente os atletas nas suas redes sociais dizendo que não foi a primeira vez. Aí a gente começa a olhar para um amadorismo na segurança das imediações do Pedrocão. Tá? Não sei se naquele ponto onde aconteceu o crime, Não sei se ali tinha que ser responsabilidade do Franca ou dos mantenedores da prefeitura, não sei exatamente do que seria, mas tem algum ponto falhando muito na segurança, no acesso, melhor dizendo, aos pertences dos atletas.
Até peço desculpas por não ter a informação exata, né, de quem que é o responsável pela segurança naquele ponto para fazer a cobrança correta, mas há sim de se ter uma indignação geral, porque isso não pode acontecer. Dito isso, como você disse, a primeira derrota aconteceu antes do furto, né? Então não dá para atrelar 100% a esse ocorrido, a eliminação do SESI Franca. A principal crítica dos torcedores é que a montagem veio muito tarde, que o time ficou esperando oportunidades de mercado e por isso a montagem do elenco foi terminar com o Charles Hinkle já no final de novembro. E eu bato mais uma vez na tecla que o Franca foi refém do próprio sucesso e também caiu naquele problema que a gente fala agora que é um problema porque a gente viu que deu errado, da dívida de gratidão. Né, de deixar o Jorginho jogar até setembro, sabendo que ele ia embora, de pegar um Alexei até setembro para ele não ficar parado também como reforço pontual e tentar colocar todo o time que conseguiu os títulos na temporada passada, com exceção do Lucas Mariano, para jogar principalmente o Mundial, que, vamos lá, foi campeão do Mundial. Poxa, do Intercontinental, chamem como queiram chamar. Mas primeiro que já não deu tão errado assim, porque o Franca ganhou esse torneio, né? E foi uma situação histórica, apoteótica, ainda mais da maneira que aconteceu com o game winner do Lucas Dias. Mas pensando no restante da temporada, pode-se criticar essa ação da diretoria de ter ali uma dívida de gratidão e manter todo mundo nos primeiros meses da temporada, sabendo que iam perdê-los depois. Mas, por outro lado, gente, como que você... Primeiro, nada garante que se você fizesse uma reposição desde agosto, desde julho, nada garante que daria certo. Fazer o que o Franca fez é muito difícil. Se manter no topo de tudo é praticamente impossível. Então, primeiro isso. Segundo que o Franca fez contratações que faziam muito sentido, né? O Guilherme é um dos principais armadores a nível latino-americano, na América Latina, né, a nível latino-americano. Não está encaixando no Franca? Realmente não está. Mas em termos de nome, você não tinha ninguém, e ainda não tem, ninguém que pudesse substituir plenamente o Jorginho nas mesmas características. Não mesmo. O Wesley não consegue impor a mesma dominância do Lucas Mariano? Não, mas quem consegue? Quem poderia fazer o que o Lucas Mariano fez nos últimos 2 anos, para além da discussão do doping? Cara, ninguém. Então, assim, o Franca estava numa missão impossível e os nomes que pegou não rendem a contento. A grande verdade é essa. Mesmo se você colocar o Márcio como substituto do Lucas Mariano, né, num processo de desenvolvimento, você não tem o mesmo impacto, principalmente ofensivo. Você tem ali principalmente um Lucas Dias mais centralizador, né? As jogadas precisam terminar mais com ele. Um David Jackson ainda muito bem, mas a gente está falando de um jogador ali dos 40 anos. O Hinkle faz seus pontos, ele está sempre ali com seus 10, 15, às vezes 20 pontos, que foi exatamente o que ele fez nessa série. E o Guilherme e o Wesley realmente ficaram bem abaixo, somando as 2 derrotas. Ambos os jogadores somaram para 10 pontos, né? Então, aí realmente eu entendo o descontentamento da atuação individual deles, mas não vejo esse problema no planejamento. Franca estava numa missão impossível, não tinha o que fazer, tomou um risco que, se desse certo, a gente já está falando hoje de o Franca imbatível, de uma dinastia de jogadores praticamente invencíveis. Como deu errado, muita gente critica a diretoria, critica o planejamento. É um risco também que os próprios comandantes do Franca tomaram ao adotar essa estratégia. Para ser sincero, eu tomaria o mesmo risco e entendo um pouco a decisão. E agora é tentar fazer o melhor NBB possível e olhar para a próxima temporada. E algumas estratégias até tentando sair um pouco do convencional do mercado, né, com o próprio Gillent e o Charles Hinkle. E o Hinkle está, né, entregando, tá fazendo bons jogos aí, né, com a camisa francana. Fato é que tem essa questão do passado recente aí do Franca ter sido gigantesco, né? E isso acaba até influindo no próprio
pressão sobre os atletas, a própria pressão da torcida para os atletas. O torcedor francano acaba ficando, digamos, mal acostumado, né? E aí quando tem um jogo desse, assim, uma sequência, 2 jogos assim, a equipe acaba sendo derrotada, vem ainda mais, né, o peso aí de montagem de elenco. E tem um outro ponto, Guanais, dessas 2 derrotas, que eu sempre falo, que jogar no Pedrocão é difícil, mas também é difícil pro Franca. Se as coisas não estão dando muito certo, o torcedor francano já começa a pegar no pé. E o cenário muda de fato. É lógico que nas últimas temporadas o time do Franca, com o Jorginho, Lucas Mariano, Lucas Dias, foram raros os momentos em que isso aconteceu. Mas aí quando você pega um time do Hebraica, que tem os seus nomes de qualidade, como a gente mesmo falou, do Nando Parodi, do Oglive, do Hassel, que mostraram isso nas partidas, jogadores que cresceram nessa série, aí acaba levando a pressão também, né, pro Pedrocão, e aí o cenário fica desfavorável pro time do César Franca, que aí até fez bons jogos em termos de volume ofensivo, mas defensivamente também não conseguiu parar, né, o time do Hebraica, ao contrário do que foi do jogo lá em Montevidéu, né, que o Franca foi dominante, mas jogando em casa a equipe não conseguiu ter o mesmo desempenho defensivo aí para segurar a equipe uruguaia. E não só dessa vez, né? O Pedrocão sendo o palco das derrotas francanas, porque no Super 8, quando o César Franca foi eliminado logo na primeira fase para a Unifacisa, o jogo foi no Pedrocão. Já no Campeonato Paulista, né, a eliminação do Franca foi no Final Four, disputado em Rio Claro, mas perdeu na semifinal, né? Então, assim, caiu na primeira fase do Super 8, caiu na semifinal do Paulista, caiu nas quartas de final da Champions. Para o time que foi campeão ano passado de tudo, realmente assusta. Realmente assusta. Isso sim assusta muito mais do que o time não ser o campeão desses torneios, né? E o fato de perder para Paulistano, para Unifacisa e para o Hebraica Maccabi também. Aí aqui eu estou junto dos críticos ao César Franca, porque perdeu, foram 3 eliminações para equipes inferiores ao Franca. Sim. Inferiores ao Franca, pelo menos em tese. E o próprio Hebraica Maccabi, inferior ao Franca. Talvez seja a hora de reavaliarmos o patamar de Franca. Talvez. Não estou muito certo de que é o correto se fazer agora, mas, olhando em retrospecto para 23, 24, talvez diminuir um pouco a expectativa quanto a essa equipe. Mas, no final das contas, falar o nível do Franca, entender a prateleira dele agora não vai mudar muita coisa. Fato é, Franca tem agora pela frente apenas o NBB, a equipe está em segundo lugar, perto do Flamengo, né? Tem um jogo a menos que o Flamengo, então pode até empatar a campanha caso vença essa partida a menos. Vai chegar nos playoffs com uma certa tranquilidade. Ainda dá tempo para reorganizar a casa e principalmente acertar a questão moral do time, né? Que fica um pouco abalada após mais uma eliminação e principalmente após um furto também dentro de suas próprias dependências. Ainda tem mais 9 ou 10 jogos para fazer na primeira fase do NBB, uma primeira etapa de playoff que deve ser bem tranquilinha, ali hoje seria contra o Cerrado, para o nível do Franca, né, deve passar sem maiores problemas, então tem tempo, tem jogo para colocar tudo no lugar, se o problema for em quadra, se reorganizar em quadra, se o problema for cabeça, tentar reorganizar, acertar na medida do possível a questão psicológica, para chegar nas quartas do NBB com fôlego, com força, como a gente está acostumado a ver o Franca. Minha questão é principalmente com essa parte, né, de todas essas derrotas que você mencionou, essas eliminações, obviamente, aconteceram já em mata-mata, né, já em playoffs. É um time que tem se mostrado com regularidade dentro dos pontos corridos aí da primeira fase do NBB, mostrou também ser um time confiável na primeira fase do Campeonato Paulista, né, que também eram pontos corridos, só que chega nos playoffs, aí tem alguns momentos de baixa que acaba afetando a equipe e vieram aí as eliminações.
Então eu acho que é um ponto sim a ser trabalhado, a ser considerado, para o Franca não sofrer com isso também chegando nos playoffs da NBB. Lógico, uma primeira etapa ali com um adversário mais tranquilo é até um pouco favorável seria até um pouco favorável para o Franca, diferente do ano passado, por exemplo, né? Imagina, se é a mesma pegada do ano passado, o Franca poderia sofrer ainda mais, né, numas quartas de final, em termos de confiança e tudo mais, e ritmo de jogo, mas ainda assim é um cenário que o Franca tem que trabalhar muito bem, né, para não sofrer com isso na principal competição, né, do Franca nessa temporada, como sempre é. E realmente foi uma boa lembrança. O Franca não venceu nenhum jogo em que estava frente a uma eliminação. A vitória no mata-mata contra o Hebraica foi no primeiro jogo. Sim. Não era a partida mais decisiva da série. Contra a Unifacisa no Super 8 era jogo único, perdeu. Contra o Paulistano no Paulista era jogo único, perdeu. Contra o Hebraica, nas duas partidas em que esteve frente a uma classificação, perdeu, e na que esteve frente à eliminação, perdeu também. Sinal de alerta, talvez, aí pro Franca, pensando no restante da temporada, mas o daqui segue, né, e Guanais, caminho aberto pro Flamengo ou tem muito campeonato pela frente ainda? Não, sempre tem campeonato pela frente. O Flamengo vai enfrentar o vencedor de Halcones de Xalapa e Nacional do Uruguai, Halcones do México e Nacional do Uruguai. No momento da gravação está 1-1 a série, e ambos os jogos foram decididos com game winner, pela diferença de apenas 1 ponto. Então, realmente é um duelo muito equilibrado, mas eu acho o Flamengo consideravelmente superior aos dois. Tá esperando aí para essa semifinal. Lembrando que a partida da semifinal vai ser em formato de Final Four, né? Não vai mais ser série melhor de 3. E o Flamengo, inclusive, pleiteia sediar o Final Four. Inclusive com a possibilidade de tirar o Final Four do Rio de Janeiro e colocar em algum outro lugar do Brasil, provavelmente Brasília. Mas já que a partida contra o Brasília no Nilson Nelson, com um público de mais de 10 mil pessoas, quase todos flamenguistas, parece ter enchido os olhos de uma galera aí, com razão. Então, existe essa possibilidade. Do outro lado, o Hebraica Maccabi aguarda o vencedor de Quimsa e Real Estelí. No momento da gravação está 1-0 para o Quimsa, e eles se enfrentam nesse momento, inclusive. Provavelmente vai dar Quimsa, mas também provavelmente daria Franca, né? Então, aguardemos semana que vem. Não é mesmo? Então aguardemos. Quimsa tá ganhando, por enquanto, mas aguardemos semana que vem. Eu acredito, sinceramente, que o Flamengo é o grande favorito a ganhar essa competição. Para além da torcida, para o título ficar no Brasil, o Flamengo é, de fato, o melhor time restante nessa Champions. Muito bem, agora a gente dá sequência no nosso podcast. Vamos para os desempenhos de brasileiros mundo afora. Começando por um garoto, Lucas Guanais, com seus 40 anos, Marcelinho Huertas, fazendo sua maior marca na Champions League na Europa, defendendo o Tenerife, anotou 24 pontos na vitória da equipe do Tenerife sobre o Apoel Jerusalém, confronto direto ali na classificação, né, do grupo em que as duas equipes estão. Tirou a invencibilidade do Apoel Jerusalém nessa etapa, e Marcelinho Huertas se destacando aos 40 anos. Pois é, já ouvi muitas análises que esse menino tem potencial. Quando ele crescer, realmente vai ser fundamental para o basquete brasileiro. E o futuro do basquete nacional. Pois é, e o Marcelinho Huertas, incrível. Tempo passa e ele continua extremamente impactante, extremamente efetivo. Na Espanha ele é rei. Vale lembrar, né? A Champions League é o terceiro torneio continental da Europa, né? O primeiro é a Euroliga, o segundo é a Eurocup, o terceiro é a Champions. Mas ainda assim tem times de nível muito bom. E o Huertas segue com todo esse impacto. 24 pontos em quantos minutos? 24 minutos. Em 1 ponto por minuto, uma média impressionante. O Huertas realmente muito, muito bem. E na Liga ACB, que é a Liga Espanhola, o Huertas, Fábio, ele nada mais, nada menos está prestes a se tornar o maior passador da história. O jogador com maior assistências na história da Liga ACB é o Pablo Lasso,
treinador, Pablo Lasso, que hoje está no Bayern de Munique, mas ficou muito tempo no Real Madrid, inclusive, bateu essa marca em 1992. De lá para cá, ninguém conseguiu passar. E o Huertas está a apenas 11 assistências de ultrapassar Pablo Lasso e se tornar o maior passador da história da Liga CB. Só isso. O maior garçom da Espanha. Traduzindo. Exatamente. Esse garoto tem futuro aí, Marcelinho Huertas, que vai estar na seleção brasileira também no pré-olímpico. Vamos lá. Tô confiante, agora. Sou confiante. Não vai, é ele, Iago e mais um na armação. Desde que esse mais um seja o Raulzinho. Se não for, acho que nem vão levar o treinador. Pois é. E mais alguns destaques também, né, disputando outras competições mundo afora, Guanais. Vamos falar da Overtime Elite, na qual Reinan e Samis Calderon encerraram, né, suas participações junto com o time, né, o Cold Hearts, que chegou até a semifinal da Overtime Elite, acabou sendo eliminado pelo City Reapers. Fala um balanço, né, Guanais, do desempenho desses dois jogadores na OTE. Tem dois jeitos de você analisar isso. O primeiro é comparando Samis e Reinan, que chegaram nos Estados Unidos, com Samis e Reinan que estão deixando esta competição. Por este ponto, você enxerga algumas questões em que o jogo deles foi aprimorado. Em tomada de decisão, em nível defensivo, em estrutura física. Tudo isso, eles aproveitaram o que a infraestrutura, né, repetindo a palavra, perdão, eles aproveitaram a infraestrutura que a Liga concedeu a eles e, de fato, eles melhoraram alguns aspectos do seu jogo. A outra maneira de você analisar essa passagem deles nessa temporada é a partir do objetivo maior que seria chegar à NBA. Se destacar, estar mais próximo de olheiros, estar mais próximo dos clubes e chegar à NBA. Vendo por esse lado, não deu certo. A OTE, e a gente já falava isso desde o começo, é uma liga de nível duvidoso, é uma liga extremamente individualista, é uma Summer League anual, praticamente, em que o que interessa é você se destacar individualmente. Nem Samis, nem Reinan são jogadores de volume e de destaque individual. Não são jogadores que produzem um highlight a cada posse de bola. Viralizou muito, no dia da eliminação, uma imagem do Reinan se lamentando, né, reclamando dos seus companheiros de time, falando que ninguém passava a bola e depois ficavam reclamando dele. Essa é a essência da OTE. É uma liga em que você pega a bola e você vai para cima porque você precisa se destacar. Tá? E aí, não sendo eles os armadores principais dos times, eles ficam prejudicados. A minutagem deles, em boa parte da temporada regular, não foi a contento do que a gente esperava. Nos playoffs até subiu um pouco, mas é uma liga muito ruim da gente assistir. E não é só pra gente estar acostumado com o basquete FIBA, que é um basquete mais cadenciado, um basquete mais coletivo. Mesmo para quem acompanha NBA, cara, é ruim de ver. É um negócio individualista, não tem tática, não tem defesa. Defesa é 1 contra 1, velho. Defesa, se você for melhor no 1 contra 1 com seu defensor, ótimo. E nesse ponto o Reinan até se destacava e o Samis também. Mas se você não for melhor no 1 contra 1 com seu defensor, um abraço. Um abraço. É uma liga extremamente individualista, um negócio ruim de ver mesmo. Realmente uma vitrine para draft, uma vitrine para NCAA e uma fonte quase inesgotável de produção de conteúdo, certo? E se você não é um jogador dessas características, fica uma impressão ruim. E ficou essa impressão ruim de Samis e Reinan, infelizmente. Então eles deixam agora a competição, eles podem até disputar mais uma temporada, né? Outros atletas já fizeram isso em anos anteriores, mas não sei se seria a melhor opção. O Samis tem a opção de disputar a NCAA, acredito que ele possa conseguir bons times, né, indo para o basquete universitário. O Reinan tem mais possibilidades de jogar em outros locais, considerando já o basquete profissional, jogar talvez na Europa, jogar numa Austrália, voltar ao Brasil, não sei se está no radar dele, ou até tentar uma D-League, quem sabe, né, ver se eles conseguem uma Summer League ali em agosto, setembro, para tentar uma D-League. Está um caminho incerto.
o horizonte deles é um pouco incerto. O fato de estarmos no começo de março e eles não jogarem mais não me parece algo muito bom também. Eles não têm nem a opção de jogar pela seleção, porque a seleção agora só volta para o pré-olímpico, e mesmo eles provavelmente estando na primeira lista, né, aquela lista maior, eles não devem estar entre os 12 para jogar o pré-olímpico, e mesmo se estiverem, não vão ter minutagem, não vão ter um grande destaque, provavelmente. Eles vão ter que sentar agora com seus empresários, com quem gerencia suas carreiras, ver as ofertas que eles têm e talvez recalcular um pouco a rota, repensar qual é o objetivo final ou qual é o objetivo a curto e médio prazo para tentar eventualmente pegar uma NBA, pegar um time bom de Europa, se for essa a intenção. Quase sempre é. A gente tem que pensar também um pouco em como a OTE, como a liga é vista, principalmente pela NBA. Num primeiro momento, a gente analisa isso a partir do sucesso que os jogadores oriundos de lá têm na NBA, e eu não vejo isso com olhos tão bons assim, né? Os principais destaques são os irmãos Thompson, o Alzar e o Amar Thompson. O que está no Rockets está se destacando um pouco mais, o que está no Pistons é um bom defensor e aparentemente não muito mais que isso. Tem o Dominic Barlow também, que está no Spurs e às vezes tem alguns bons jogos, mas o Spurs é uma várzea esse ano, então óbvio que às vezes ele tem minutagem e de vez em quando uma estatística boa aqui e ali. Fora isso, nada muito animador, então o horizonte não me parece muito claro para eles a curto prazo. Eles têm tempo, eles vão sair um pouco do radar nos próximos meses porque não estarão em quadra. Eles têm tempo para tentar tomar uma decisão melhor, eu acho, do que chegar na OTE. Podia até fazer um certo sentido? Por um lado, sim. Eu sempre fui contra. Eu já falei isso aqui nas redes sociais. Não é baseado no retrospecto, tá? Não tô querendo ser engenheiro de obra pronta, não. Mas eu sempre achei uma besteira eles terem ido para lá. Vamos ver agora como que eles encaram esse desenvolvimento que tiveram. Por um lado, um desenvolvimento em quadra, por outro, uma diminuição de holofote. Vamos ver como eles encaram essa dualidade e ver quais serão os próximos passos. Pelo menos ganhar um pouco de dinheiro aí. Eu lembro de uma coisa que você até falou quando eles foram, né? Principalmente o Renan foi para o Overtime Elite, né? Que era uma liga com muitos jovens, uma liga de jovens, né? Basicamente isso. Tem um dos principais jogadores da equipe do Renan do Summits, né? O Michael Brown, com 17 anos, era o armador da equipe. Vai se formar em 2025. Essa Overtime Elite, acho que não chega nem a ser uma vitrine pra NBA, uma vitrine pra NCAA direto ali, né? Até pela idade dos atletas. Não sei se foi das melhores ideias, principalmente pro Renan, né? Que tudo indicava, inclusive, Guanais, e aí a gente vai até no tópico anterior, tudo indicava que o Renan teria um pouco mais de espaço na equipe do César Franca nessa temporada, né? E aí isso acabou sendo deixado de lado justamente para ter essa aventura aí na Overtime Elite. E o fato até de ser uma liga de 17, 18 anos, mas tem atletas até de 16 lá, até dava uma perspectiva boa de que os brasileiros pudessem ter um grande destaque, porque eles têm 20. Uhum. Eles já jogaram basquete profissional, principalmente o Renan, né, com maior minutagem em basquete profissional, coisa que aqueles meninos não tiveram, mas no final das contas acabou que não foi da maneira como esperado. Mas também não é de todo mal, tá? Não é cenário de terra arrasada para eles também, eles têm 20 anos. Lógico. Apenas. Só, acho que para quem imaginava uma presença deles no draft já de 2024, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Não digo nem a questão deles colocarem ou não os nomes, eu digo de possibilidade de escolha mesmo. Acho muito, muito improvável. Vamos ver, né? Eles têm aí alguns meses parados que continuem em ação nesses meses, treinando, se aprimorando, porque não tem como jogar, né? Não tem como vir para o Brasil, não tem como ir para a Europa, não tem como atuar em nenhuma liga de maior destaque nesse período. Vamos ver. E já que a gente tá lá, né, nos Estados Unidos, falando de basquete universitário também, vamos falar agora de uma atleta que fez história, né, novamente aí no basquete universitário lá nos Estados Unidos, Camila Cardoso. Vamos começar de frente para trás, né?
Neste domingo que a gente está gravando aqui, conquistou aí o título da SEC, né, da Conferência Sudeste da NCAA, com South Carolina derrotando o LSU por 79-72. South Carolina há 2 anos invicto, né, dentro da SEC, e a Camila Cardoso sendo titular, arrumou confusão também, né, participou de confusão novamente, outra situação também para a gente pensar um pouco aí da Camila Cardoso, mas fato é que na semana ela foi eleita aí a defensora do ano da SEC e também eleita para o quinteto ideal, além, né, de ter feito um buzzer beater milagroso, né, para o South Carolina na semifinal, que a equipe estava perdendo por 2 pontos para a equipe do Tennessee, o jogo estava 73-71, a Camila Cardoso recebeu uma bola do perímetro para 3 pontos, algo que ela nunca tinha feito na carreira, fez e encaçapou, e o South Carolina chegou à final e depois derrotou a LSU. De fato, uma semana gigantesca aí para Camila Cardoso na NCAA, Guanais. Com toda certeza, ela se destaca muito no basquete universitário norte-americano. Essa bola aí que ela conseguiu ganhar o jogo rodou bastante, né, a internet nos últimos dias, e foi uma bola realmente muito legal pelo contexto dela nunca ter feito uma bola de 3 pontos, até por isso a defesa também larga ela completamente livre, pagou de pra frente ver, pra cesta. Não, pagou total para ver. Só que assim, também foi uma defesa muito ruim. Tá? É até bom, foi até um pouco frustrante, porque eu vi primeiro a repercussão, depois eu vi o lance. Né, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, comecei a ver, Camila Cardoso e tal, aí que eu fui ver o lance. E putz, é um pouquinho vergonhoso até, a maneira como deixaram ela lá. Na última bola do jogo, né? Pô, porque assim, tudo bem, ela não chuta, mas faltava 1 segundo, velho. Sabe? E ela podia estar mais próximo da cesta e o jogo ia no mínimo para prorrogação. E simplesmente largaram a Camila. Tá bom, vai lá. E ela mandou uma bola de 3 de tabela, ganhou o jogo. E quanto a isso, foi muito legal. E na final, inclusive, ela foi muito superior a Angel Reese, que é uma pivô também dos Estados Unidos, que é cotada para ser a 2ª ou 3ª até do draft, né, da WNBA. A Camila Cardoso, ela, nas previsões, sempre colocam ela na 4ª posição. Né, a primeira é da Caitlin Clark, que é a melhor jogadora universitária da história. Tá, o hype em cima dela tá gigantesco, dela ser uma das maiores atletas de basquete que a gente já viu. Depois começa a variar um pouco, né? Alguns colocam a Angel Reese lá em 2º, 3º, tem alguns que põem a Camila em 3º, outros a Camila um pouco mais para trás ali, para 9º, 10º, mas de fato ela tá ali no bolo, vai ser uma das primeiras escolhas e foi muito superior a uma das suas grandes rivais, inclusive o jogo que ela conseguiu, que ela armou uma confusão foi nessa aí. Ela foi ejetada da partida. Por um lado é legal, por outro traz memórias do pré-olímpico. Sim. Né? Então, também dá de se pensar a maneira como a Camila Cardoso encara finais de partidas decisivas. Né? Mas está ainda muito jovem, ainda tem muito a evoluir nesse sentido também. Inclusive, Guanais, por conta disso, ela vai perder o primeiro jogo do South Carolina no March Madness, né? Que é o mata-mata. E que pode ser o último. Pode ser o último, né? Então, é um cenário que acabou sendo expulso aí. Pois é, e o March Madness é a grande vitrine. Né? Por mais que ela esteja muito bem até agora, né? Ser dominante no March Madness acaba atraindo mais olhares também. Claro, não para os olheiros, tá? Os olheiros sabem diferenciar. Mas em termos de mídia, em termos de hype, também o March Madness é a grande vitrine. Então, olho nela, tomara que o South Carolina vença a partida de estreia para que ela consiga jogar depois. E apesar de todos os pesares e de todas as ressalvas, que semana, melhor dizendo, da Camila. E já que a gente está falando do basquete feminino, vamos entrar na LBF. Nós tivemos a 2ª semana. Não dá nem pra falar segunda semana, né? Completou uma semana de jogos aí da LBF. Vamos lá trazer alguns destaques, né, dessa semana. Acho que o principal, até essa um pouco extra quadra, viu, Guanais? A Érica de Souza
enfim, anunciou aí a equipe que ela vai disputar. Muito provavelmente aí a sua última dança, viu? César Araraquara. É mesmo, porque a gente fala isso faz umas 3 temporadas. Não, mas... mas no Brasil ela continua jogando em alto nível. Né? No caso da Érica, é aquele grande caso que enquanto ela não falar, eu não acredito. Não, ela tem que oficializar, ela pode até falar, mas depois ela pode voltar atrás também, né? Ah, é? Não, só na estreia que ela fez contra o Ituano, ela já dominou, né? Veio do banco, foi dominante e contribuiu muito aí para a vitória do César Araraquara sobre o Ituano por 66-62, um jogo complicado que o Araraquara conseguiu vencer e se recuperando depois de uma derrota, né, que pode pesar um pouco ali na frente, né, que foi a derrota para o Unimed Campinas, 83-75. O Unimed Campinas conseguiu uma vitória gigantesca aí com mais um bom desempenho da Babi. A Casanova também sobrou, né, na equipe. A Licinara, eu já havia falado, né, desse trio de veteranas aí do Unimed Campinas, né, na reformulação da equipe campineira, e foram nomes decisivos nessa vitória importantíssima. Para mim, o grande resultado dessa semana foi justamente a vitória do Campinas sobre o César Araraquara. E isso acho que dá um ânimo, né, mostra um pouco aí um caminho bom a ser percorrido, né, para a equipe do Unimed Campinas. Eu tinha algumas dúvidas com relação à equipe, mas essas 3 veteranas estão liderando bem a equipe, né, do Campinas, pelo menos nesse início de campeonato. A gente precisa ver como é que vai ser a sequência, né? Lógico que não é uma temporada tão longa assim, pela quantidade de equipes, né, mas a possibilidade de lesões, né, ainda existe. Mas outro destaque também, né, nesse cenário da LBF é o Santo André, que começou com 2 ótimas vitórias, né? A gente tinha falado da vitória do Santo André sobre o Bax Catanduva na primeira partida da equipe, mas o Santo André também conseguiu uma outra grande vitória para cima do São José, que era um time que estreou muito bem contra o Corinthians, mas o Santo André conseguiu uma grande vitória por 73-57. Pegar aqui alguns destaques desse jogo. Infelizmente a LBF complica a nossa vida, né, para pegar as estatísticas aqui. Não é muito fácil, não. Você vai clicar num lugar, não abre. Enfim, e esse é algo que eu já tinha até visto no ano passado. A LBF não melhora em questão de fornecer aí condições para acompanhar melhor o campeonato, infelizmente. Inclusive, até por conta de transmissões, né, em outras plataformas, a gente não tem a disponibilidade de um Campinas e César Araraquara, né, para acompanhar posteriormente, né, ao jogo. Porque o jogo passou, a reprise, né? O jogo passou ao vivo no GE e a reprise então está indisponível, né? Não temos reprise desse jogo que até agora é o grande jogo da primeira fase aí da LBF. Mas trazendo aqui alguns destaques do Santo André, destacar, né, grande exibição da Yasmin, que teve uma ótima contribuição, né, a ala que anotou aí nessa partida 7 pontos, 6 rebotes, 8 assistências, né, um desempenho muito bom aí, trabalhando também com o coletivo da equipe do Santo André. A Evelyn também tem uma boa contribuição com 11 pontos, 10 rebotes. É um time que tem mostrado, né, uma qualidade, né, bem interessante, até surpreendendo também a minha análise inicial dessa equipe. Lógico que tem a Tássia como grande nome em termos de regularidade, né, fez 17 pontos na vitória contra o São José, mas conseguiu aí, né, Guanais, reter, né, segurar um pouco o ímpeto da equipe joseense, conseguindo fazer aquilo que você até tinha mencionado, né, do São José ser um time que dificulta muito a pontuação do adversário. Santo André conseguiu, né, nesse duelo de Santos, conseguir 73 pontos, e aí fica mais difícil para o São José, né? O São José é um time que não tem o mesmo volume ofensivo,
consegue ganhar das equipes quando reduz um pouco a pontuação, né, do adversário, mas quando não consegue aí é mais complicado, né, para o São José. Então o Santo André consegue 2 vitórias em 2 jogos, sobe lá na classificação, né, junto com o César Araraquara, que tem 2 vitórias, mas tem um jogo a mais. O Corinthians também, depois da estreia, venceu os 2 confrontos que teve nessa semana, contra a Ponta Grossa e o Blumenau. E então a gente tem ali um top 3 das equipes do estado de São Paulo, né? De Araraquara, do Corinthians e do Santo André. É curioso que toda a equipe que já fez 3 jogos nessa LBF já perdeu um, né? Não tem ninguém invicto com mais de 3 jogos. Então a gente vê realmente o equilíbrio dessa edição já tá bem explícito logo na primeira semana. Exato, né? Um equilíbrio notório. Quem é que falta para perder, né? Falta só o Santo André e o Santo Sampaio. André e o Sampaio. E a gente vai ter aí nessa próxima semana, até trazendo os jogos, né? O Araraquara enfrentando o Santo André, já um jogo complicado. Ponta Grossa e Sampaio. Ponta Grossa é o time que tá mais abaixo aí no nível da LBF até o momento, né? Então dificilmente vai parar o Sampaio. Tem Bax, Catanduva e Unimed Campinas, Ituano e Sodier Mesquita, o Blumenau enfrentando o Sampaio também, São José e César Araraquara, Unimed Campinas e Sodier Mesquita, Santo André e Ponta Grossa. Até onde vai essa próxima semana? Vai dia 17. Vai até o dia mais 17. 2. Tem mais 2. Tá acabando. Corinthians e Bax Catanduva jogam no dia 16. E no dia 17, por fim, tem São José e Ponta Grossa. Destaque principalmente, né, para esse duelo entre César Araraquara e Santo André, pelo bom início das 2 equipes. E, claro, Ituano e Sodier Mesquita, promessa de ser uma boa partida também em Itu. E há de se destacar também, Fábio, o retorno do Sampaio Basquete ao Castelinho. Né? O time ficou muito tempo longe do principal ginásio de São Luís, no Maranhão. O ginásio foi reformado, e piso novo, tudo certo, e agora o Sampaio está de volta. Né? Então, muito legal também essa possibilidade do Sampaio jogar lá novamente. E, para fechar minha participação de LBF hoje, é mais uma torcida, não há informação sobre isso, então é algo muito mais especulativo, mas no domingo, no dia que a gente está gravando, o Ituano foi rebaixado no futebol para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Né? E o projeto de basquete lá há um bom tempo se mantém, né? Com patrocínios próprios, com renda própria. Então é muito mais uma torcida para que continue assim, mesmo no momento ruim do futebol. Né? A gente sabe que muitas vezes os clubes acabam dando preferência ao futebol em detrimento de outros projetos, que o Ituano consiga se manter corretamente para a próxima temporada, já pensando em 24, 25, porque o momento do futebol não é bom. Né? Então aí a verba do futebol não será a mesma também com esse rebaixamento. Então, que ninguém venha com a ideia de que o basquete feminino está atrapalhando o futebol, porque não é o caso. Nunca é, na verdade. Exato. Trazendo então a seleção da semana da LBF, começando com a armadora internacional, Mayra Caicedo do Mesquita. Ela fez 2 boas exibições aí da equipe do Sodier nessa última semana, fica como a nossa armadora. Nas alas temos Casanova do Campinas e Yasmin do Santo André. A gente já falou da Casanova, nome fundamental aí do Campinas na vitória sobre o César Araraquara. Yasmin também, né, na boa exibição do Santo André nessa semana sobre o São José, né, na vitória sobre o São José. Pivôs, Glenda do Blumenau e Lê Lisboa do Ituano. A Glenda, o Blumenau estreou com vitória, né, contra a Ponta Grossa, depois foi derrotado para o Corinthians, mas nas 2 exibições, né, a Glenda apareceu muito bem, e está na nossa seleção, junto com a Lê Lisboa, que foi um dos grandes nomes da semana, apesar da derrota do Ituano para o César Araraquara. Ela apareceu muito bem aí, né, na disputa no garrafão, né, com pontos, rebotes, duplo-duplo. Lê Lisboa, então, fazendo parte da nossa seleção.
que teve como sexta mulher ela, Érica de Souza, como eu mencionei, que veio do banco e veio dominante do banco, culminando aí numa estreia sensacional para a equipe do César Araraquara. Então, esse é o time da semana da LBF, com Caicedo, Casanova, Yasmin, Glenda, Lê Lisboa e Érica de Souza. MVP até agora, Fábio. Ainda tá cedo para essas coisas. Cedo, né? Mas temos nomes que estão aparecendo muito bem, né, até aqui. Eu destacaria, por exemplo, a Babi do Campinas, né, que nas 2 partidas que fez foi bem, né, apesar da derrota na primeira partida. Mas tá cedo, tem muito basquete pela frente ainda na LBF. E trazendo aqui também, né, Guanais, essa semana começa o Campeonato Brasileiro da CBB. Exato, Fábio, a segunda divisão do basquete brasileiro. A gente falou semana passada, né, com 9 equipes, menos do que o esperado, menos até do que a própria CBB já conseguiu em outros anos. Uma segunda divisão pequena é um problema histórico do basquete brasileiro, né? A própria Liga Ouro, que se fala tão bem, e com razão, o máximo dela foi 9 times. O CBBzão já conseguiu ter 14, então até por isso a gente esperava mais. E até pensando nos planos da CBB, né, de se tornar mais forte, se engrandecer no basquete brasileiro, a gente esperava mais clubes, uma segunda divisão mais potente, mais pujante. E acho que esse desapontamento com o que vai ser apresentado atingiu até a própria CBB, uma vez que ela não está divulgando praticamente nada do campeonato. Né? Então, assim, tá muito abaixo de outras coberturas da própria CBB, então tá ali, tá falando meio escondido, mas tá ali nas redes sociais, no meio de um monte de outras coisas, sem grande destaque para aquele que é o principal torneio profissional dela, né, no final das contas. Mas vamos lá. São 9 equipes divididos em 2 conferências. Os times vão jogar em turno e retorno. Na conferência com 5 times, são 8 jogos para cada equipe na primeira fase. Na conferência com 4 times, são 6 jogos na primeira fase. Então é um torneio de tiro curto nesse começo. As 4 melhores avançam para as quartas de final, ou seja, só vai ser eliminado um da conferência que tem 5, né? O da conferência que tem 4, do grupo que tem 4 equipes, vai todo mundo para a próxima fase. Aí em quartas de final, em melhor de 3, quem passar disputa um Final Four, ainda, obviamente, sem local e data definida, né? Trazendo aqui a conferência Josuel. É até interessante, né? A CBV homenageando grandes nomes aí da história do basquete nacional. Tem a conferência Josuel e a conferência Macarrão. Conferência Josuel, que tem 4 equipes, vai contar com o Cruzeiro, Vitória, Tatuí e Praia Clube de Uberlândia. Então, 4 equipes na conferência Josuel. Já a conferência Macarrão tem Blumenau, Osasco, Santos, Brusque e Liga Sorocabana. 4 na Josuel, 5 na Macarrão. Exato. Lembrando que os 4 da Josuel já classificam, os 5 da Macarrão avançam 4 para a próxima fase. Como o podcast hoje está sendo bem longo, né, Fábio, e vai longe ainda, a gente tem muito assunto para falar, principalmente de NBB, e já falamos de LBF também, mas tem Jogo das Estrelas e tal. Análise de elenco, essas coisas a gente faz futuramente, talvez na próxima semana, que é mais curta. Eu só vou mencionar aqui assim, tá? O grande favorito é o Cruzeiro, é o que tá treinando há mais tempo, é o que tem um elenco, em tese, mais qualificado. Tá? O Praia Clube também tem destaque, só que o Praia Clube vai perder parte dos seus atletas pro 3x3, né? Pro Pré-Olímpico 3x3. Então, pode ter alguns problemas, né? Não sei se vai pegar já playoff, imagino que não. Acho que fica ainda só na primeira fase. Do outro lado, a Liga Sorocabana sempre vem forte também. Osasco com um time interessante, eu acho que eu destacaria os dois realmente, mas sem um favorito muito claro. A tabela de jogos nessa semana, Fábio, o campeonato começa no dia 15, também conhecido como sexta-feira, com Praia Clube Vitória, Liga Sorocabana e Osasco. Depois, no domingo, tem Blumenau e Brusque, Cruzeiro e Vitória, Santos, que não é o futebol, tá? O basquete Santos, ex-FUPS, ex-Inter e tal, contra a Liga Sorocabana. Os outros jogos são na outra semana, a gente fala no próximo podcast. Lembrando que todas as partidas terão transmissão, né? E onde que vai ter mesmo? É no live? Isso eu não lembro agora, mas todas teriam, né, transmissão. Eu só não lembro onde vai ser agora, a gente traz isso certinho
até para não ampliar muito o tempo aqui do podcast na semana que vem, mas fica o registro, vai começar a segunda divisão. E vamos para o NBB agora, Guanais, que a gente teve mais uma semana com jogos emocionantes, hein? Pois é, Fábio, foi uma semana realmente de grandes jogos, muitas partidas decididas na prorrogação ou no último lance, ou as duas coisas, né? Também aconteceu. Então, eu acho que os dois grandes destaques os três grandes destaques desta semana foram as equipes que conseguiram ali boas vitórias até de certa maneira inesperadas, né? A primeira, o Corinthians, né? O Corinthians venceu o Paulistano jogando no Antônio Prado Júnior, ginásio do Paulistano, e depois ganhou do Fortaleza Basquete Cearense numa partida muito dominante do Corinthians, ganhou por 20 pontos do Fortaleza. E no sábado, né, o Corinthians, semana cheia, né, 3 jogos do Corinthians, ganhou da Unifacisa novamente no Vlamir Marques, num jogo com o game winner do Gabriel Campos, numa partidaça, num recital do Elinho, né? Inclusive, o Gabriel Campos fez a bola do jogo, mas a jogada ali foi toda do Elinho, ele ficou livre porque o Elinho... Sensacional do Elinho. O Elinho chamou toda a marcação ali, atraiu todo mundo. E o Corinthians, Fábio, com isso, chega à sua 4ª vitória seguida, né? Depois de perder para Bauru e para Franca. O Corinthians bateu, vejam só, o São Paulo, que tinha a mesma campanha do Corinthians na época, e venceu Paulistano, Fortaleza e Unifacisa, que estavam acima do Corinthians na tabela de classificação. A Unifacisa e principalmente o Fortaleza estavam muito próximos do timão ali na ocasião dos jogos, e o Fortaleza já ficou para trás até do Corinthians. O Corinthians está em 9º lugar, o Fortaleza está em 10º. A equipe do Santander parece ter engrenado recentemente, ganhou jogos muito duros e jogos também em que diversas situações foram apresentadas, né? O Corinthians soube administrar vantagens, soube tirar desvantagens, soube decidir bem as partidas, mesmo sem o Hetzheimer, né? Que é ausência nesses jogos. Elinho e Clark comandaram as ações do time, com um destaque também para o Léo Demétrio em vários desses jogos, Lucas Cauê em outros. Tá, Cauê Borges ficou um pouco mais discreto, mas dentro de quadra é sempre uma ameaça. Então é um Corinthians que parece estar se encontrando e estamos vendo, né, o real potencial desse time. É aquilo que a gente também já falou em outros episódios, né, Fábio? Talvez não haja mais tempo para o Corinthians disputar coisas lá em cima na tabela de classificação, mas ele se coloca como aquele time que quem está na primeira metade, ninguém quer enfrentar nos playoffs. Sim, sem dúvida. E tem um outro cenário que o Corinthians, ele tá 2 jogos atrás do Unifacisa, da Unifacisa, né? Tem 2 jogos a fazer. A Unifacisa tem 30 partidas, o Corinthians 28. Se o Corinthians vence essas 2 próximas partidas, ele vai 17 vitórias. Fica 17-13, então fica muito próximo da Unifacisa e uma disputa também direta com o São José. Então ainda há, inclusive, a possibilidade do Corinthians terminar na parte de cima ali, né? Entre os 8 classificados. Então, uma ótima arrancada do Alvinegro nesse retorno. Acho que tirando o Vasco, Bauru, tá entre as equipes ali mais quentes, né, do momento, né, no NBB, né? Com certeza. O que complica um pouco a situação do Corinthians é que faltam 8 jogos pro Alvinegro e só 2 são em casa, né? Só contra a União Corinthians e Caxias, que será no Vlamir Marques. Tem uma partida contra o Pinheiros aí no meio, que é fora de casa, mas ainda é em São Paulo, então não há viagem. Mas o Corinthians vai para Pato Branco, o Corinthians vai para Belo Horizonte pegar o Minas, e o Corinthians encerra a primeira fase enfrentando os 3 cariocas. Tudo lá no Rio, Flamengo, Botafogo e Vasco. Então a tabela é um pouco ingrata com o Corinthians nessa reta final, jogando a maior parte das partidas longe de seu torcedor. Vamos ver se vai conseguir manter a boa fase, né? Porque o que vem pela frente não é muito fácil. E vai ter, né, uma das logísticas mais complicadas do NBB, que é encarar o Pato depois do Minas, né? E isso
quando a liga ela pareia alguns times, né, para fazer as duplinhas, os trios de jogos, né, para facilitar a logística, o Pato e o Minas estranhamente estão juntos. Em alguns deles, o Corinthians não é o único, né? Vários outros times tiveram que fazer essa sequência, e é uma sequência muito ruim, porque a cidade de Pato não é fácil de chegar, né? Via de regra, você tem que ir até Chapecó, de Chapecó pegar em Santa Catarina, de Santa Catarina pegar um ônibus de 2 a 3 horas para Pato Branco, aí volta para Chapecó para ir para Belo Horizonte. Então é uma sequência chatinha mesmo. É aquilo que a gente fala, né, Fábio? Muitas vezes a distância é o de menos. Sim. Mas o número de etapas de viagens muitas vezes acaba piorando, né, a situação. É preferível para um time, para o Caxias do Sul, por exemplo, pegar o Fortaleza, que é do outro lado do país, mas que você pega um avião e você cai em Fortaleza, você aterrissa em Fortaleza, do que você enfrentar muitas vezes o Pato, né, que está ali muito mais perto, só que é uma logística bem pior. Então, isso acaba influenciando bastante a situação ali dos jogos no Paraná. Quem também se destacou, Fábio, nesta última semana, com dois jogos que eu não esperava, 2 vitórias que eu não esperava, foi o Botafogo. O Botafogo ali está em 17º lugar e tentando ultrapassar o Caxias, que está em 16º. O Botafogo conseguiu 2 grandes vitórias em Brasília, no Distrito Federal. Eu confesso que eu não esperava essas vitórias, principalmente depois da derrota para o Mogi. Né? Claro, o Botafogo perdeu para São José e para Mogi em 2 jogos muito apertados, muito parelhos, mas eu achei que já ia ficar muito complicado, né, para o Botafogo conseguir a classificação, ou pelo menos se colocar na briga pela classificação. Só que o Caxias perdeu suas partidas e o Botafogo ganhou esses 2 jogos lá em Brasília. Inclusive, o jogo contra o Brasília foi 108-106, super pontuação, né? Foi um jeito da prorrogação e tudo. E tá na briga ainda. É um pouco complicado, porque os 2 times têm 8 vitórias, né? Mas o Botafogo tem 23 derrotas, o Caxias tem 21, né? Tem 2 jogos a menos o Caxias, e no confronto direto da Caxias, né? Então, o Caxias hoje está a 1 jogo na frente do Botafogo. Se ganhar algumas das partidas que ainda tem pela frente, o Botafogo ainda pode ficar mais complicada a situação. E se a tabela do Corinthians era ruim, a do Botafogo, meu amigo, é o seguinte, é só Franca e Bauru fora de casa, e depois recebe São Paulo, Corinthians e Pinheiros. Então, assim, tranquilo. A tendência é se o Botafogo tirar uma vitória desses 5 jogos, já tá bom demais. Então, a situação do Botafogo agora é torcer muito pro Caxias perder tudo, pro Cerrado também, né? Porque o Cerrado também tem 8 vitórias e 3 jogos a menos. Então, é mais a hora de secar os rivais do que imaginar um confronto muito positivo nessa sequência de jogos aí. O Botafogo, inclusive, é o time que mais jogos tem, né? É o único time com 31 jogos, então cabe mais ao Botafogo assistir os rivais do que entrar em quadra nessa reta final. São apenas 5 partidas restantes pro Glorioso. É verdade. E chegou o momento, Guanais, a gente falar de um time que fazia tempo, viu, que a gente não falava. O Mogi tem uma semana de 2 vitórias aí contra Botafogo, contra São José. Tarde demais ou você acha que ainda dá? Tarde demais, porque o Mogi tem o mesmo número de jogos do Caxias, aí dá pra gente fazer uma comparação mais clara, né? Tem o mesmo número de jogos do Caxias, que é o 16º, e tem 2 vitórias a menos. Aí eu acho que pro Mogi realmente tá um pouco mais complicado. É muito legal a gente ver, né, como o Chamel tá jogando bem, o Chamel tá pontuando bastante, inclusive. Não acho que chega aos 9.000 pontos nessa temporada, mas tá muito bem. O Lucas Lacerda voltou a jogar também. O Mogi tem pela frente Brasília e Cerrado em Mogi. Tá? São 2 jogos chave. Se ganhar esses 2, ainda até pode sonhar. Se não ganhar os 2, não é ganhar um dos 2, se não ganhar as 2 partidas, esquece. A sequência depois do Mogi é difícil, tem Pato e Franca fora, Bauru fora também, São Paulo e Paulistano. Não é uma sequência fácil. Bom, Mogi nenhuma sequência fácil. Ô Guanais, vamos fazer um exercício aí então. A diferença então atual do Mogi pro Caxias é 2 vitórias, é isso? É.
Precisaria ter uma terceira vitória, ou a vantagem do Mogi? A vantagem do Mogi, precisa só ter 2. 2 vitórias. O Mogi encara Brasília, Cerrado, Pato, né, como você estava falando. Aí depois tem Franca, São Paulo e Paulistano. E encerra contra Bauru. São esses 3 adversários próximos aí são chave, né? Até porque o Caxias tem pela frente São Paulo, Fortaleza, o São Paulo fora, Fortaleza e Franca em Caxias, Corinthians fora, Paulistano fora, e aí em casa recebe Minas e Pato. Por isso que eu falei desses 2 jogos, né? Se não ganhar os 2 jogos, aí eu acho que fica muito complicado. Aí teria que tirar uma da cartola, né? Conseguir uma vitória aí mais surpreendente contra algum dos times paulistas, né? Realmente... A vantagem é que a tabela do Caxias é horrível também. Sim, horrível também. É o que dá esperança pro torcedor mogiano. Os times da parte de baixo pegaram a reta final desgraçada. São Paulo, Fortaleza, Franca, Paulistano, Corinthians, Minas e fecha com o Pato em casa depois. É muito difícil a tabela do Caxias também. O Mogi ainda tem essa chance, precisa ganhar esses 2 jogos, mas eu acho que é tarde demais. Ainda tem o Botafogo pela frente e, muito embora o Mogi também tenha vantagem com o Botafogo, curioso, né? O Mogi ter vantagem contra os times, também tem a vantagem contra o Botafogo, também tem que torcer para tropeços do Fogão também. Então, é uma vitória do Caxias, uma vitória do Botafogo, a situação do Mogi já fica muito complicada, isso considerando vitórias nos próximos 2 jogos. Pode acontecer, tá? Não duvido. Mas até porque nessa faixa da tabela é tudo muito louco, né? Tudo muito complicado. O único confronto direto é contra o Cerrado, que também tem 8 vitórias, né? E o Cerrado tem vantagem de 8, tem saldo de 8 contra o Mogi, então seria legal o Mogi vencer e vencer acima de 8. Mas tem uma grande possibilidade também de dar algum empate triplo, e aí eu não vou fazer conta agora. Tá, mas aí deixa para mais para frente. Mas pode ter empate triplo com o Cerrado, Caxias, Botafogo, né? Ou até quádruplo, se somar esses 4. Só o Brasília que eu acho que já tá fora mesmo. O Mogi tá praticamente fora e o resto ainda dá pra gente imaginar algumas situações ali. E você até falou de um dos nomes aqui, Guanais. Falando de geração LDB, tá jogando Chamel, Alex, Marquinhos e Larry. Até o Larry jogando muita bola vindo do banco também. Foi nome fundamental na vitória do Bauru sobre o União Corinthians. A garotada tá dando show, hein? Pois é, né? Os 40 são os novos 20, né? É por aí, né? O NBB mostrando bastante isso. Realmente, esses jogadores mais experientes, alguns não começaram tão bem o campeonato, mas estão crescendo muito de atuação conforme os playoffs se aproximam, né? Isso eu acho que anima muita gente. O André Góes também teve boas atuações recentes, né, pela Unifacis, o Renato Carbonari pelo São José. Então são muitos nomes bem experientes aí. Fenômeno interessante realmente, conforme a temporada vai seguindo, a experiência vai, e é claro, a qualidade técnica deles vai ficando mais e mais em evidência, né? Você falou de Alex e de Larry, o Bauru era o outro time que eu ia destacar, porque além do Bauru, o Vasco também venceu seus jogos contra Cerrado, contra Brasília e contra São José, mas o Vasco, a gente já esperava, né? O nível do Vasco é um nível que a gente já coloca em totais condições de vencer todas essas partidas. Passou um aperto no Distrito Federal, hein? Não ganhou fácil do Brasília, nem ganhou fácil do Cerrado, mas a gente já imaginava vitórias do Vasco nessa semana. O Bauru, que conseguiu 2 grandes resultados, né, lá no Rio Grande do Sul, o Bauru que às vezes deixa algumas partidas pelo caminho, foi muito bem e tomou a 5ª posição do Paulistano. Tomou a 5ª posição, né? Lógico que o Paulistano ainda tem jogos a tirar, né? O Bauru tá com 29, o Paulistano tem 27, mas o Paulistano ainda tem, né, uns confrontos complicados pela frente ainda, né? Próxima partida, por exemplo, pega o Minas já nessa segunda-feira, mas realmente o Bauru crescendo, e até trazendo de volta essa questão dos jogadores 39 mais, né, já que o Marquinhos está com 39 ainda. Até vi um comentário, né, do pessoal falando, acho que foi no jogo que o Chamel jogou muita bola, né, questionando o nível
do NBB, a ponto de jogadores já, né, acima dos 40 anos estarem jogando e sendo decisivos, mas tem um outro ponto, né, ser levantado nisso, né, porque o que a gente está falando aí é de um grupo muito pequeno, inclusive, de jogadores que são de altíssimo nível, né, ao longo de suas carreiras foram de altíssimo nível e que conseguem se manter fisicamente, né, em alto rendimento, né, em grande qualidade. A gente fala do Chamel, que até sofreu com algumas lesões nas últimas temporadas, mas voltou com mais condições para esse ano e continua muito bem. A gente sempre fala da disposição física do Alex, né, do Larry, do Marquinhos, e assim, não são todos que chegam aos 40 anos nesse nível, assim, né? Também vale ressaltar isso. São jogadores que não se machucam, tirando o Chamel, cuidam muito bem do próprio corpo. Eu acho que aí o Larry talvez seja o grande expoente, né, de como depois dos 35 o Larry mudou a alimentação. Ele virou vegano para conseguir jogar mais. É esse o nível, né, de preocupação com o próprio corpo, com a própria condição física. Isso permite uma longevidade bem maior. A gente não está falando de um monte de Renato Augusto jogando, né? Fazendo um paralelo com o futebol, que é jogador que se machuca muito. Não, são jogadores ultra veteranos. O Alex fez 44 anos essa semana, mas eles ainda têm atributos físicos de jogadores de 30, de atletas de 30. Isso se não for menos ainda. Então, super normal. O Alex e o Larry, inclusive, na vitória contra o Caxias, Fábio Toledo, o Bauru Basquete fez um jogo horrível contra o Caxias, mas muito ruim. Muito, muito ruim contra o Caxias. Entrou no último período perdendo por 15. Em 1 minuto e meio ou menos, o Larry já tinha feito 9 pontos no último período. Aí depois o Alex fez mais 9 e o Bauru saiu com a vitória. Foi um negócio impressionante assim, de assistir. Então, aliás, você vê o gráfico do placar, né? É ridículo. O Caxias na frente o jogo inteiro. É ridículo. E num jogo que o Bauru não tinha o Anderson Rodrigues no último período, que foi ejetado com faltas muito cedo. Então, sobrou para eles mesmo. Foi um negócio impressionante. E o Bauru em quinto, né, à frente do Paulistano, que pode tirar esses jogos, mas o Paulistano tem 2 jogos e 2 vitórias a menos, só que o Bauru tem vantagem no confronto direto contra o Paulistano. Então, mesmo se as campanhas ficarem 19-10, né, se o Paulistano igualar o 19-10 do Bauru, o Bauru ainda assim ficará à frente do CAP. A distância para o Vasco já é muito grande, né? Já é de 3 jogos, e o Bauru ainda tem desvantagem contra o Vasco, então acho muito difícil pensar em G4. Né? O Vasco hoje pensa muito mais em pegar o Minas do que ser ultrapassado pelo Bauru. Mas o que pode animar o torcedor bauruense é que pela frente tem Franca e Flamengo. E calma, não é essa animação, tá? Pela frente tem Franca e Flamengo, é na panela, mas é Franca e Flamengo. Então é muito difícil. Mas depois, Bauru pega Botafogo, Cerrado, Brasília, São José e Mogi, sendo esses últimos 2 em casa. Então, assim, é uma tabela que pode permitir até uma certa tranquilidade ao Bauru Basquete, algumas vitórias do Bauru Basquete contra equipes que estão lá embaixo na tabela de classificação. Para manter o 5º lugar, é uma situação interessante, é uma tabela teoricamente mais tranquila que a do Paulistano, por exemplo. Né? Então, o Bauru se coloca muito bem nessas últimas semanas ali para garantir o 5º lugar, ainda mais levando em conta que o Paulistano teve tropeços, que a Unifacisa teve tropeços, que o São José teve tropeços, né? E Fortaleza também e tal. E aí você já começa a ver Corinthians, São Paulo, que aí estão bem para trás, coisa de 4 jogos a menos, 4 vitórias a menos que o Bauru. Aí já não dá mais para pegar. Um segundo turno muito interessante do Dragão, que, pensando já em playoff, pega o 12º, né, ficando em 5º lugar. No momento, ao Pinheiros. Né, então, o Bauru Basquete se colocando numa situação relativamente, potencialmente muito confortável. Exato, né, porque ali mais para cima você teria São Paulo, Fortaleza, Corinthians, é um duelos mais complicados, embora a gente tá vendo que nesse NBB tá difícil encarar todo mundo, né? O nível tá alto. Mas de fato, claro,
Quanto você conseguir desenhar da melhor maneira ali o seu chaveamento, né, para os playoffs, melhor. Mais algum detalhe, Guanais, dessa semana? Não, só ressaltar que não tivemos jogos de Flamengo e Franca na Champions e o Minas não teve partidas também nos últimos dias. Então, por isso, falamos do quarto lugar para baixo. O Minas deu uma boa descansada aí, né, para pensar na sua sequência negativa de jogos, de derrotas, né? E vamos lá, Guanais, falar da seleção do top 10 do NBB Caixa. Bora lá! Então vamos primeiro com a seleção, levando mais uma vez em conta que os 3 primeiros não jogaram. Então tivemos Elinho na armação, jogou bem demais o Elinho, está sendo de fato o grande condutor dessa boa fase do Corinthians. É o melhor jogador da melhor fase do Corinthians. Acho que isso resume bem a importância do Elinho nessas últimas semanas e nesta última semana, pensando na seleção. Nas alas, ala estrangeira, hein, Fábio? Thomas Cooper, do Brasília. Apesar das derrotas, o Brasília fez jogo duríssimo contra seus adversários e o Cooper jogou bem demais. Alaequi também, mas o Cooper foi superior. E Chamel, né? Falamos do Chamel, falamos das Sim. boas atuações do Mogi. Chamel na nossa seleção aqui também. Na 4, uma adaptação, mais ou menos uma adaptação, porque em quadra a gente vê esse cenário às vezes, mas para ficar uma seleção condizente com as grandes atuações da semana, fizemos aí esta concessão, né? Marquinhos, ali na posição 4, raramente ele é o segundo jogador mais alto do time, então repete a função no nosso quinteto. Marquinhos também muito, muito importante nas 3 vitórias do Vasco na semana. E o pivôzão, mais uma vez, Sasa Boroviniak, tá ali discreto no Pinheiros, não tá chamando atenção, chegou praticamente no segundo turno e tá jogando demais. Olho nele pro mercado, hein? Se o Pinheiros não conseguir manter, ele deve ser um cara que vai receber bastante atenção no mercado. Joga bem demais o Sasa Boroviniak. Então, recapitulando o nosso quinteto, Elinho, Cooper, Chamel, Marquinhos e Sasa Boroviniak. E o sexto homem, Fábio Toledo, é o americano naturalizado brasileiro Larry Taylor. O alienígena. O próprio. Agora o top 10 da nossa corrida pelo MVP, começando lá na 10ª colocação com a novidade, né, no ranking. Elinho do Corinthians, depois de uma ótima semana, de uma ótima participação, inclusive na vitória sobre a Unifacisa, é o 5º colocado, além de uma sequência, né, de grandes jogos aí do Elinho. Na 9ª colocação tem Renato Carbonari do São José. 8º lugar para Dwayne Johnson do União Corinthians. 7º lugar para Paulic do Vasco. 6º lugar tem o Thornton do Botafogo. 5º lugar, Gabriel Jaú do Flamengo. 4º lugar para Franco Baralli do Minas. 3º lugar com o Resta do Fortaleza Basquete Cearense. 2º lugar para Anderson Rodrigues do Bauru. E no 1º lugar, Lucas Dias do SESI Franca. Pegando aqui na lista, né, agora, Lucas Dias, Baralli, Gabriel Jaú, jogadores que não atuaram, né, na semana, então a gente não vai mexer, né? Exatamente. E o Oresta e o Anderson Rodrigues oscilaram, né, tiveram bons e maus momentos na semana. Thornton, Paulic e Dwayne Johnson e Carbonari, esses 4 tiveram uma grande semana, os 4, então também complicado trocá-los de posição, como foram tão bem. O Elinho entrou no lugar do Gabriel Novaes do Pato, esse sim ficou abaixo nos últimos jogos da equipe de Pato Branco, muito embora Pato com boas atuações coletivas, com vitórias inclusive recentemente, mas o Novaes individualmente não manteve o mesmo nível. E aí entra o Elinho, a gente já falou bastante dele. É curioso que há 5 semanas não tínhamos uma entrada, um atleta inédito no top 10, agora temos o Elinho, né? O último que entrou, o último inédito foi o Dwayne Johnson, 5 semanas atrás, agora entra o Elinho, e é cada vez mais difícil entrar novos jogadores, né? Conforme o campeonato passa e tudo se estabiliza. Tirando essa 10ª posição, é tudo igual à semana passada, porque alguns não jogaram,
Os que estão lá em cima foram irregulares, os que estão abaixo foram todos muito bem, então não dá para mudar de posição ainda. Fulano que joga polo aquático. O meu da semana é o Barnes, do Pato. Joga polo aquático, né? Pra ser pato, né? Mas de 2 grandes exibições na semana, Nate Barnes, pra mim, acabou por conta de outras grandes exibições que a gente teve. Acabou não aparecendo nas nossas listas, né? Principalmente na seleção da semana. Então, é o cara que tá jogando polo aquático essa semana. Para mim é o Alaeque, do Brasília. Claro, muito naquela pegada do Brasília, com esses alas um pouco mais individualistas e tal. O Alaeque, quando tem bons números, se destaca, né? Quando a bola cai, melhor dizendo, ele tem bons números. Quando a bola não cai, ele acaba não fazendo bons jogos. Ele depende muito desse volume, e nessa semana a bola caiu, mas também caiu a do Cooper, né? E aí fica muito complicado. E Guanais, a próxima semana serão de 3 dias, né? 3 dias, mas grandes jogos. É isso, né? São 5 jogos na semana, mas 5 jogos muito interessantes, né? Na segunda-feira temos o Minas recebendo o Paulistano, né? Duelo importante ali, pensando em G4. E temos o Pinheiros encarando a Unifacisa em São Paulo. Unifacisa também precisando ali galgar posições, assim como o próprio Pinheiros. Depois, na terça-feira, temos o clássico do interior, né, o Derby Caipira, chame como quiser, né? Não tem um nome ainda esse clássico. Bauru Basquete contra SESI Franca na panela de pressão. Ainda na terça-feira, o Flamengo recebe o São José no Maracanãzinho. Na quarta, em São Paulo, o Corinthians enfrenta o União Corinthians, né, no ginásio Vladimir Marques. A semana acaba aí. Acaba aí, Fábio, porque temos Jogo das Estrelas 2024 no ginásio do Ibirapuera, e as atividades já começam amanhã. Vamos dar destaque então, Guanais. O que vai ter até, né, porque a gente tem os desafios, né, no dia 15, depois do 16, os jogos, né? Mas até lá tem outras coisas, né? Exatamente. Na segunda e na terça-feira acontece o Seminário do Esporte, vai acontecer na Fiesp, na Avenida Paulista. É um evento capitaneado pelo Andrei Kampf, do Lei em Campo, e do Daniel Portilho, que também é do Lei em Campo e do portal Negócios do Esporte. É um seminário que discute inovações em modelos de gestão, questões jurídicas, direito esportivo em geral, né, a questão de gestão também, tecnologia. É um grande evento de discussão sobre a estruturação do basquete, né, sobre todo o extra-quadra, sobre todas essas questões que podem ter um grande impacto no torneio a médio e longo prazo. Então, por exemplo, só dando um pequeno spoiler do que será discutido lá, além das novas tecnologias, as possibilidades de mudanças no regime de tributação que a SAF deu para os times de futebol, se é possível aplicar isso ao basquete, né? E é uma situação muito complicada, porque o basquete tem muitas formas de administração dentro do próprio campeonato. Você tem as associações como Bauru e Franca, Caxias e União Corinthians, você tem os clubes poliesportivos como Pinheiros, Paulistano e Minas, você tem os clubes de massa, né, que tem o futebol como o principal chamariz, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Vasco, e você tem também a Unifacisa, que é uma faculdade. Então, são muitos CNPJs, muitos modelos diferentes, né, e encontrar melhores maneiras de facilitar a gestão, controle tributário, etc., é muito importante para quem comanda esses times. Então, esse será um dos pontos que será discutidos nesse seminário, além de tecnologia, questão de direitos, a relação com a arbitragem, etc. Vai estar tudo lá, a programação completa está no site da Liga. Quem quiser se inscrever também é lá na Fiesp, é só se inscrever e depois chegar lá. Além disso, né, Fábio, na quinta-feira, os grandes nomes do campeonato e do Jogo das Estrelas vão fazer visitas a projetos sociais na cidade. Tem a recepção também, né, o evento para convidados de boas-vindas, a abertura da fanzone no ginásio do Ibirapuera, torneios ali no redor, né, do ginásio, várias ativações também dos patrocinadores, as pessoas já podem chegar a partir da quinta-feira, várias atuações, várias atividades ao longo da semana, viu, Fábio? Tomando muito essa inspiração do Jogo das Estrelas da NBA, que
Por mais que o grande evento seja o jogo, né, no final de semana, mas toda a semana já para praticamente para esses eventos. Pois é, e aí na sexta-feira a gente vai ter os torneios. Na disputa, vamos falar dos nomes aí, na disputa pelo torneio de 3 pontos, a gente vai ter o Augusto, atual vencedor, né, do torneio de 3 pontos, representando o São José. Tem Davi Rosseto pelo Cerrado, Trevor Gaskins pelo Unifacisa, Gui Deodato pelo Flamengo, Hetzheimer pelo Corinthians, Jimmy pelo Pinheiros, Lucas Lacerda pelo Mogi, Miller pelo São Paulo, Paulic pelo Vasco e Vezaro pelo Minas, que é o meu candidato aí, o favorito para o meu bolão dos 3 pontos é Vezaro. Ah, bom, achei que você não ia dar seus palpites também. Eu vou de Hetzheimer, que é bicampeão e tá tentando o tri. Torneio de habilidades. Teremos na disputa o Baralho do Minas, Cassiano do Fortaleza, o Cassiano é o atual vencedor, né? Cauê Verzola do Vasco, Corvalan da Unifacisa, Djokovic do União Corinthians, Felipe Mota do Flamengo, Jamal do Botafogo e Paulo Lourenço do Brasília. Eu vou colocar aí nessa disputa o Jamal. Minha aposta em Jamal. Eu vou usar um pouco, eu vou de Paulo Lourenço. No final das contas, o torneio de habilidades, via de regra, ganha quem acerta o arremesso primeiro, né? Mais do que quem completa o circuito. Né? Porque acontece muito do rapidinho completar o circuito o passe, e ficar lá, né, chutando. Tem que acertar o passe e o chute depois, né? Então, eu vou de Paulo Lourenço para fazer uma aposta outsider aí. Deve ter a cotação alta. E agora, torneio de enterradas. O último vencedor foi o Ewing. Foi o Ewing. Então, o Ewing defende o seu título, representando o Fortaleza Basquete Cearense, contra Alex Dória, do Paulistano, Anderson Rodrigues, do Bauru Basquete, Daniel Onueni, do Corinthians, Douglas dos Santos, do São José, Léo Craveiro, do Caxias, Vitor, do Pato e Zu Júnior, do SESI Franca. Tô curioso para ver o Zu Júnior, viu? Eu fico entre ele e o Léo Craveiro, que vai dar cravada. Eu tô pelo Zu Júnior também, mas esse acho que é um pouco mais difícil, porque geralmente quem ganha, né, são jogadores altos, de porte físico grande, mas ainda ágeis. Né? O Ewing foi quase uma exceção, ele é um pouco mais pesado, mas ainda assim ágil. Né? Caras como, por exemplo, o Anderson e o Vitor tendem a não vencer, né? É mais raro jogadores mais pesados e mais lentos acabarem vencendo. E geralmente são esses compridão, né? Esses compridão rápido que ganham. Né? O Noemi da vida aí, né? Douglas dos Santos, o próprio Alex Dória também. Então, mas eu vou do Zu Júnior também. A sexta-feira, então, são os torneios individuais e os desafios 3x3 no entorno do Ibirapuera, também aí não dentro do ginásio principal. E aí no sábado sim, né? No sábado sim, teremos os grandes momentos, né, Fábio? Exato. Time André Góes com Lucas Dias, Gui Deodato, Paranhos, Vezaro, Rafael Rachel, Fusaro, Vitão e Eugênios. Tem o time Elinho Coraza com Alex Garcia, além do Elinho, né? Alex Garcia, Gabriel Jaú, Didi, Lucas Lacerda, Anderson Rodrigues, Cauê Borges, Renato Carbonari e Paulic. Tem o time Mundo / Marte, sei lá, Larry Taylor, time Larry Taylor com Larry, Franco Barali, Chuzito, David Jackson, Isaac Thornton, Dontrell Bright, Dexter McClanahan, Trevor Gaskins e Nate Barnes. Tinha proibido ter mais de 80, né? E o time Novas Estrelas, capitaneado pelo Márcio, tendo também Daniel Noeni, Buiú, Zu Júnior, Novaes, Brunão, Diallo, Léo Craveiro e Adiel. Então, uma semana repleta aí de atrações em São Paulo, também, claro, se destacando o ginásio do Ibirapuera. Eu vou de time Elinho, viu? É um time interessante esse duelinho, viu? Eu também vou nessa. Belezura, então. Eu queria destacar também, Fábio, sobre o jogo das estrelas,
Um projeto muito legal, eu vou mais uma vez falar o nome dele aqui. O Daniel Portillo, lá do Lei em Campo, foi uma das pessoas ao lado de Pedro Rodrigues, do Na Quadra, e do Vitor Camargo, também de vários grandes projetos de basquete brasileiro nos últimos anos também. Hoje ele está parado, pelo menos na parte da mídia, né? Mas eles, e o Renan Ronch também, esse grupo conseguiu trazer para o Brasil, Fábio, o jornalista australiano Leigh Ellis. Para quem acompanha a NBA e para quem consumia conteúdos em inglês sobre a NBA, ele era uma das principais vozes sobre basquete nos Estados Unidos. Ele escreveu muito tempo para o portal The Athletic, que é uma baita referência, né? Talvez o principal portal sobre a NBA do mundo, que fala sobre a NBA, eles falam de outras coisas também. Já atuou na NBA TV e vários outros canais lá relevantes nos Estados Unidos. E um tempo atrás, durante a pandemia, ele super referenciado, super bem quisto no meio, ele largou tudo, Fábio. Ele largou tudo e começou um projeto de viajar ao mundo e jogar racha nos países ao redor, em vários países ao redor do mundo, de tentar entender como é a cultura de basquete local em vários países, e já passou por África, América, Ásia e Europa, e pela primeira vez desembarca no Brasil com esse projeto, né? Ele já esteve no Brasil para passar o ano novo. Mas nesse projeto ele vem para o Brasil, vai passar a semana do Jogo das Estrelas em São Paulo, vai jogar no Ibirapuera, no Vila Lobos, vai acompanhar o Jogo das Estrelas, e na outra semana ele vai para o Rio, vai ficar uma semana lá no Rio de Janeiro, depois vai jogar lá. É muito interessante, acompanhem. Leigh Ellis, tem uma matéria sobre ele no site da Liga Nacional de Basquete, então recomendo vocês verem também. Um cara, se estiverem em São Paulo, tentem dar uma olhadinha na agenda, colhem lá no Ibirapuera e no Vila Lobos quando ele tiver, aí vocês conseguem acompanhar tudo pelas redes sociais deles. Caso não seja possível e forem apenas no Jogo das Estrelas, estaremos lá, né, Fábio? Estaremos, né? Ao menos você. Eu ainda tô tentando garantir uma condição para isso, né? Pintando novidades assim, né? Mas estaremos, se não forem na presença, em alma, viu, Guanais? Boa. Eu estarei no sábado, tá? Na sexta eu provavelmente não vou conseguir ir, devido a um compromisso familiar, mas no sábado eu tô confirmado lá, então se quiser trocar uma ideia é só gritar. Eu vou olhar e a gente troca uma ideia. Ele vai ver, ele vai ouvir. Poucos aí. Guanais, né? Então é fácil saber. No mundo do basquete, então, meu amigo, não tem. Valeu, Guanais! Forte abraço e a gente espera também, né, se encontrar no Jogo das Estrelas. Show de bola, é isso aí. E aquela história, né, gente? Compartilhem nosso podcast, falem dele com outras pessoas, curtam no YouTube, deem 5 estrelas no Spotify, que vocês ajudam muito a gente. Isso aí, valeu pessoal, a gente se vê na próxima semana com mais uma edição do seu podcast Duas Saídas. Forte abraço, falou!